Boa noite a todos os ouvintes, boa noite, doutor Paulo, muito prazer, JP Quintela. Minha pergunta é simples, em relação ao planejamento financeiro, né? Sem olhar para o lado do torcedor, pela ótica do torcedor, claro, e sim como um candidato à presidência do clube de maior popularidade no estado. A gente entende que um político inteligente é aquele que não analisa só o hoje, analisa também o futuro, claro. E a gente tem reais possibilidades, condições de cairmos para a Série C. Isso é fato, né? A gente, como torcedor, não quer, não deseja, mas existe essa possibilidade real. A pergunta é, a sua chapa já tem noção de o quanto será o prejuízo financeiro do clube caso aconteça esse rebaixamento? Aí, engatando essa pergunta, em relação ao CT, de acordo com seus levantamentos e tal, em que escala de prioridade está o CT? Será possível mantê-lo caso o Ceará caia para a Série C? Vamos lá, você fez 3 perguntas, na verdade. Você falou que a questão financeira do clube, né? De gestão, de planejamento. Segunda coisa, se acontecesse um desastre do clube cair para uma terceira divisão, e como seria o panorama financeiro do clube. E a terceira, a categoria de base, né? Como é que a minha visão em relação à categoria de base e o que ela representa para o clube. Vamos para a primeira, financeira. No momento que você corta relações com políticas, ideologias extra-Ceará Esporte Clube, novos patrocinadores aparecerão de forma exponencial. Ninguém ou nenhuma empresa que tenha seriedade no mercado, de forma ilibata, ou que não tenha nenhuma forma de arestas, vai investir num clube que tem uma ideologia, tem uma bandeira, tem um político, tem uma forma de pensar, uma ideologia política extra futebol. Que na verdade uma empresa grande vai investir no clube porque é futebol. Afinal, por exemplo, uma empresa de uma empresa de suplementos, ela quer investir no clube porque os atletas do clube são esportistas, dá aquele impacto de saúde. Então tem tudo a ver isso aí. Primeira coisa, né? Financeiro. Então, através desse mecanismo financeiro, de você fazer um diáspora, né, na questão política, você vai agregar novos valores. Na verdade, a pergunta dele foi, você já dimensionou o quanto vai ser o prejuízo? Claro. Não, mas na verdade, deixa eu só terminar a questão financeira também do clube. Nós temos que ver que existem várias esferas. Fora esse patrocínio aí, master no caso, né, da questão da política, você pode agregar outros valores de outras fontes, por exemplo. Uma coisa que eu acho muito interessante é o projeto que vem vinculando a nos Estados Unidos, a questão da NBA, da NFL. Então, tem outras coisas que você pode fazer o sócio-torcedor pessoa jurídica. Que é mais ou menos assim, você tem uma rádio, Edmilson, tem uma rádio aqui, tem um programa, e você pode ser o programa oficial do Ceará. Mas como? Você tem que investir no nosso sócio-torcedor pessoa jurídica. Você paga uma taxa anual e você tem a chancela de ser um programa oficial dos clubes. Não é porque eu sou teu amigo, não. Você paga para isso. Mas assim como você, outro programa pode pagar. E isso vale para qualquer esfera jurídica. Por exemplo, um escritório de advogados. E que querem que o escritório deles seja um escritório oficial do Ceará Esporte Clube, eles têm que ter o sócio-torcedor oficial, pessoa jurídica. Legal. Isso aí vai. Legal. Não, peraí, não tem mais ainda. Aí vamos lá para a questão de lei de incentivo de esporte. O Ceará nunca buscou essa alternativa. Nós estamos aí na iminência de haver uma abertura da lei de incentivo de esporte também estadual. Né, que existe a cultural, a lei de 17, mas vai ter a do esporte também. Então e além desta, tem a federal. Então já está engatilhada inclusive já está com um processo em pré-análise. Então são vários fatores que nós temos que pensar. Nós não podemos pensar o Ceará limitado. E isso se dá de uma forma drástica se a gente cair para a terceira divisão. Porque vai ter uma redução de 2/3 do Ceará, do que é hoje, em termos de orçamento. Isso aí é de receitas. Então vai ter que haver vários cortes. E mais assim, você tem que fazer, como eu sou médico, eu tenho doutorado em cirurgia, eu acho que acho que o corte do cirurgião é melhor, eu acho assim. Eu vou puxar pro meu lado um pouco assim, né? Então, tem que fazer cortes cirúrgicos, né? Pra gente evitar que isso diminua o desempenho, né? Do profissional, inclusive, e da capacidade física. Inclusive,
Isso, eu estou falando capacidade física, que na verdade são vários fatores, né? A questão da fisiologia, enfim, da medicina do esporte, enfim, todo o aparato para que o profissional chegue aqui e desempenhe uma atividade de alto nível, né? Agora, peraí, terceira pergunta, você fez 3 perguntas. A terceira é categoria de base. A categoria de base do clube é essencial. Não adianta um clube que queira ser grande sem ter categoria de base. E a categoria de base, ela tem que ser atrelada às escolinhas do clube. Como é que a gente não tem uma não comunicação das escolinhas do clube com as nossas categorias de base? A categoria de base tem que ser impulsionada por nossas escolinhas, por uma rede de escolinhas. Rapaz, não é coisa assim de outro mundo, não. É coisa de uma pessoa simples que tem engajada, que tem um campo de futebol no interior desse da vida e tem as vontades e vai ter que fazer um curso, vai ter todo um preparatório para ele albergar o nome da escolinha oficial do clube. Que é o que o Santos faz, exatamente, que é o que o Goiás faz. Exatamente, mesmo se faz por franquia, tem também mecanismo de franquia. Na beira-mar, a gente pode fazer ali naquela própria areia, no calçadão, na Barra do Ceará, enfim, na Praia do Futuro, pode haver escolinha, inclusive escolinhas de futebol, escolinhas de futebol feminino. Então abre um leque gigantesco de opções e isso tudo fornece infraestrutura e captação de recursos para mantermos nossa base. Então são vários vertentes, são vários fatores que, assim, eu acho que aí vai de novo, bater na tecla. Nós temos que manter nossa categoria de base de qualquer maneira. Ok, vamos continuar com o programa. Aqui estamos entrevistando o Dr. Paulo Vasconcelos. Amanhã tem eleição no Ceará. O Dr. Paulo é um dos candidatos a presidente do clube. Você acabou de ratificar aquilo que a gente havia preconizado antes. Poderá cair de imediato uma receita de 2/3 do Ceará, com a queda para a Série C. Esse é o legado que você pode pegar aí pela frente, tá certo? Nós temos, indiscutivelmente, um dos compromissos fortes que o Ceará tem é com o CT Luiz Campos. Essa coisa de valores no Ceará é muito fechada. Você falou em transparência, eu acho muito legal, porque não justifica. Mas, ao que se sabe, são em torno de R$70 mil por mês que o Ceará paga para manter aquele CT que você conhece tão bem. Inclusive, me convidou para o Natal lá do CT, lá do CT Luiz Campos. Eu fui lá, fui muito bem recebido. Aproveito para agradecer de público agora, né? Mas um custo de R$70 mil para um clube que se vier a cair, e a gente pede a Deus que isso não aconteça, dá para sustentar? O que é que você tem em mente sobre isso? Na verdade, não são só R$70 mil, né? Para você manter... Não, é só a prestação que eu digo, então, né? Na manutenção então, a gente tem que pensar em R$200 mil mês, entendeu? Essa é a conta certa. Para manutenção, para você manter o jogador vem de outros locais, né? Atleta, você tem que ter toda a infraestrutura, tem que ter alimentação, tem que ter pessoal de campo, tem que ter treinador de base, cada categoria tem que ter um treinador, um preparador físico, preparador de goleiro, enfim, tem que ter psicólogo, tem que ser nutricionista, tem que ter um fisioterapeuta, um médico, enfim, todo um aparato para você manter, né? A lavanderia, enfim, são vários gastos. Enfim, para você manter tudo isso, tem que ter um respaldo da torcida e principalmente eu já penso de uma forma diferente. Eu gosto de ser meio diferente. Eu acho que a gente devia comprar de uma vez esse CT. Mesmo caindo, que eu acho que impossível, que a gente vai batalhar muito para isso, mas eu acho que a gente devia comprar de uma vez. O saldo devedor gira em torno de 5,5 milhões. Nós temos várias formas de captar recursos e a gente devia comprar esse janeiro logo, para evitar esses R$70 mil. A gente pode contratar. Possível, doutor? Sim, claro. Você tem plano para isso? Claro que notícia sim, espetacular. Claro que sim. Notícia espetacular. Claro que sim, porque você fica postergando um problema aí, R$70 mil, você pode investir em elenco. Só para você ter uma ideia, em 2008, eu, Evandro, tem até outro grupo de pessoas, capitaneado pelo Lula Pereira, a gente montou uma equipe de no máximo 89 mil, R$90 mil e mantivemos, né? Foi difícil, mas ficamos nem perigando, né, para cair, né? Em 2008 e no ano seguinte foi a base pra gente subir. Enfim, R$70 mil dá pra gente contratar vários jogadores aí, né? Dá pra fazer até um plantel legal, né? Enfim, eu acho que o ideal é que a gente, na verdade, quando você desvincula um clube de um partido, de pessoas que estão ligadas àquele partido e começa a trazer outros alvinegros que desgarrados, digamos assim, entre aspas, de forma conjunta,
Uma força, muitas outras possibilidades podem surgir, inclusive a gente quitar logo os débitos com o seu Ângelo Oliva já em janeiro. Olha aí, que notícia espetacular, né? César Figueiredo. Realmente é uma projeção para quem quer entrar com o pé direito, né, Edilson? Doutor Paulo, a gente viu que nos últimos anos o Ceará cresceu muito em termos de estrutura, você estava lá acompanhando e tudo. E além dessa aquisição definitiva do centro de treinamento, que projeção você faz para o engrandecimento maior do patrimônio do clube? Então, eu penso que nós temos que usar mais o CT de Itaitinga. Um grande problema do clube é que às vezes você cria vícios, cria manias, né? Isso aí é normal, né? Isso é normal. Você tá em casa, você chega, né? Você tá um casamento muito antigo, você já joga a toalha no chão, nem pensa mais enfim, tem coisas manias. Nós temos um CT hoje que é um dos melhores do Brasil em termos de estruturais. A gente tem que trazer mais o torcedor para conhecê-lo. Como é que a gente traz o torcedor para conhecê-lo? Acho que uma coisa muito importante do Ceará é levar o profissional para lá e ao pegar algumas categorias, separar para o CT de Porangabuçu e fazer que o CT de Porangabuçu, batalhando via Federação Cearense de Futebol, já seja oficial para alguns jogos. Nós temos vários jogos do Sub-20 já em andamento, pela Copa do Brasil Sub-20, pela Copa Fares Lopes, alguns jogos amistosos que a gente podia ter nosso estádio oficial. E o Carlos de Alencar Pinto hoje, isso aí depende de apenas laudos, de trabalho, esforço, e conseguir esses laudos. Tanto ele como o de Itaitinga, como o estádio Franzé Moraes. Então nós temos que ver as possibilidades reais da gente deixar esses estádios oficiais para receber esses jogos pequenos. E aí entra outra fonte de divisas para os clubes. Por exemplo, nós temos as torcidas organizadas do clube. As torcidas organizadas do clube hoje estão à parte, né? São tidas como marginais e muitas vezes, né, em conversa de amigos, né, que é aquela coisa toda. Mas a gente pode utilizar as torcidas organizadas para ser nossos parceiros em vários momentos, até mesmo torcida organizada com sócio torcedor destinado para eles. Hoje o sócio torcedor mais barato gira em torno de 50, 60 reais, é muito caro. Tem muitas pessoas que não têm condição para isso. Por quê? Porque você vai optar por um ingresso, né, em setor tal. Mas você pode fazer que nesses jogos em estádios oficiais, né, possa ser liberado para um torcedor mais, entendeu? Um sócio torcedor similar. Então, tem vários mecanismos para a gente fazer isso. E são inexplorados do clube. Robson de Castro, que representa a atual diretoria, o atual diretor de futebol, o doutor Paulo, que também convive com o Ceará desde 2008, está lá dentro sempre, e é hoje um candidato alternativo, ele não quer dizer de oposição. Mas eu estou recebendo aqui uma pergunta. Boa noite a todos do canal do Vovô. Gostaria de saber se o Dr. Paulo Vasconcelos tem algum plano para a construção do estádio em Carlos de Alencar Pinto. Você pensa em estádio acolá, Dr. Paulo? Não penso, porque o meu compromisso são 2 anos e não dá para fazer muita coisa em 2 anos. Eu acho que o principal compromisso de qualquer pessoa que assuma o clube dia 16 deste mês, ou seja, depois de amanhã, é salvar esse clube do rebaixamento. Salvar de forma efetiva, estando presente diariamente ao clube, trazendo o torcedor para poder melhorar as condições dos jogadores, nosso elenco, apoiar de forma total o elenco, não vaiar, tentar ajudar, apoiar o Lisca, que é um cara que vai começar agora, vai ser a estreia dele. Não foi a estreia dele, não. Ele foi uma goleada na Copa Fares Lopes, né? Inclusive em cima do nosso rival. Então nós temos que apoiar até o último minuto, porque o elenco é aquele. Então, o primeiro desafio, e eu acho que o principal desafio de quem assumir o clube, independente, eu quero deixar bem claro para a torcida, que independente de quem assumir o dia 16 o clube, a torcida tem que apoiar de forma efetiva. Não adianta nada, eu vou deixar de ser sócio torcedor porque fulano de tal ganhou, deixou de ganhar. Não. O torcedor do Ceará de verdade tem que apoiar o clube. Tem que apoiar o clube nessa situação. E eu conclamo a torcida pra gente apoiar esse clube e deixar nem perigo a gente cair pra essa 3ª divisão. E vamos fazer um Ceará forte no próximo ano e vamos subir pra Série A. Olha, tá falando bonito, com vigor,
E é assim que tem que ser, né, Paulo? Tem o JP Quintela. Tem que ser assim, segurança e confiança de candidato. Eu tenho uma pergunta. Doutor, amanhã, quem de fato está apto a votar? Então, foi passada uma lista para mim, mostrada uma lista anteontem, dia 13, né? Que segunda-feira foi feriado, dia 13 eu recebi uma lista, na verdade eu fui mostrada uma lista para mim, eu tirei fotos. Então, são 260 conselheiros aptos para voto amanhã às 7 às 10 da noite. Segundo o estatuto do clube, nenhum torcedor sem ser conselheiro pode votar, né? Então, eu conclamo aos conselheiros, né, do clube que pensem, na verdade, pense o clube de forma holística, o clube de forma alvinegra, do clube de propostas concretas, de formas concretas da gente sair de uma situação desta. Não adianta nada eu chegar aqui e dizer que vai profissional área X, Y, Z, não adianta, nós temos que dizer o que é que vamos fazer. E eu chego logo a dizer logo, vamos criar 2 comissões, dia 16 logo, uma comissão formada inclusive por quem quiser de conselheiro do clube, e com ajudas de extra, e aí a gente vai bancar a situação para a gente manter esse clube na Série B. Segunda comissão, já planejada 2016, vislumbrando N possibilidades, para a gente já fazer um planejamento para uma pré-temporada, já fazendo todas essas coisas que estão propostas, nas propostas que estão inclusive no site, quem quiser dar uma olhada, torcedor quiser olhada, o conselheiro, facebook.com/Ceará Sempre Unido. Então, temos que fazer isso de forma conjunta, com 2 comissões paralelas e botar a torcida para participar. Vamos fazer eventos sociais, semanais no clube, um evento grande para a gente arrecadar divisas, para a gente manter esse clube na Série B, que é o lugar dele e deste ano, porque próximo ano vamos para a Série A. Vamos de frente, vou fazer o César. César, você tem alguma pergunta ainda a fazer? Tenho sim. O doutor Paulo agora falou e conclamou a torcida a sempre ser participante das coisas do clube. Nós tivemos 3 grandes ex-presidentes, campeões, são colegas dele, doutor Euler Pontes, doutor Fernando Façanha, doutor Teulino Oliveira, que sempre nós somos testemunha de vê-lo falar no conselho, de que o Ceará unido é o Ceará imbatível. E a gente viu muito o trabalho que o doutor Danilo Ferreira fez com relação a ver sempre o Ceará unido. Doutor Paulo, o senhor sendo vencedor dessa campanha, o senhor teria a pretensão ou a indicação de algum dos componentes da atual diretoria de fazer parte do seu trabalho? Todos que quiserem fazer parte do Ceará serão contemplados. Todos. Ipsiliter, todos. Inclusive Robson, Evandro, todos. Aliás, eles têm que ser conclamados. Nós precisamos da união de todos. Como brilhantemente Danilo Ferreira falou, que o Ceará é unido, então, enfim, doutor Eulino também, enfim, todos temos que fazer parte do clube. O que está acontecendo agora é uma diáspora, uma dissintonia da torcida com a diretoria. Isso é muito tenebroso e perigoso para o clube. Então eu conclamo a torcida, dia 16, independente de mim ou Robson assumir esse clube, vamos voltar a encher Porangabuçu, vamos voltar a apoiar nosso elenco, vamos botar todas as fichas nesse Lisca, que é um cara que é raçudo, é um cara que fala, que sente, é um cara que bota o jogador para jogar. Enfim, nós temos que jogar junto com o clube, e isso é um papel de qualquer pessoa que tenha a questão de querer almejar ser dirigente de um clube grande, um clube enorme como o Ceará Esporte Clube. Doutor, a sua gestão pretende tem algum projeto específico para alavancar o sócio-torcedor? A gente sabe a importância do sócio-torcedor. No mundo inteiro existe esse programa, a gente sabe a importância dele para cada clube. Para o Ceará Esporte Clube não é diferente. Qual é o teu projeto para alavancar de fato o sócio-torcedor? Essa pergunta também foi feita aqui pelo Natanael de Holanda, do Jardim América, aqui através do grupo Amigos do Canal do Vovô. Não, mas eu gosto de olhar a história do clube. A gente, no momento que a gente implantou o sócio-torcedor do clube, o momento mais assim que tivemos uma participação efetiva da torcida foi naquela campanha dos 15 mil sócios, enfim. Hoje nós estamos na faixa dos 9, 8 mil sócios adimplentes, ou seja, que pagam. E isso não é condizente com a grandeza do clube, que teve um dos maiores públicos do Brasil
vide a final da Copa do Nordeste deste ano, ou seja, totalmente descompasso, né, esse número de sócio-torcedores atuais. Então nós temos que reformular o programa sócio-torcedor. Eu acredito muito em psicologia, até porque eu sou médico. Então, eu acredito que quando alguém faz parte de algo, você se sente parte, ou seja, ele pode modificar aquilo de uma forma efetiva, ele vai querer ajudar de forma efetiva. Ou seja, ele vai fazer sócio-torcedor. Então, a gente tem que mostrar para o torcedor, e isso vai ter que haver uma forma, mecanismos, inclusive de reforma estatutária no clube, para que haja uma maior participação do torcedor. Até porque o programa sócio-torcedor é uma forma da gente fazer um planejamento a médio e longo prazo. Porque eu sei qual é o valor que eu vou poder investir na contratação e no planejamento de um campeonato brasileiro ou de uma Copa do Nordeste. Porque eu já sei o meu orçamento básico. Então, e ainda mais em situações tenebrosas como esta. Doutor, fale também da sua chapa, seus colegas, claro, que está compondo a chapa Ceará Sempre Unido. Então, na hora de compor a chapa, foi até pensada a questão da união. A gente pegou a minha pessoa, que eu estou dentro do clube há muito tempo, já passei por todas as áreas, todos os setores do clube, conheço o Ceará como ninguém, até porque entrei em 2007, até mesmo antes do Evandro assumir a presidência do clube. Então eu peguei alguém que conhece a estrutura do clube, alguém que já estava há muito tempo no clube, né? Inclusive foi um dos fundadores do Projeto Ceará 2000, que é o João Batista, né? É um cara que tem até um apelido carinhoso no clube, que é o prefeito de Porangabuçu, que é um cara que sempre está disposto, e inclusive é uma das prerrogativas dele e compromissos dele de estar 24 horas no clube, até que eu vou ter que fazer uma casa para ele lá. E o terceiro vice, o segundo vice, aliás, na verdade são todos, né, que vão participar aí. E o segundo vice é o Albeci Júnior, que é um cara novo, um educador físico, ou seja, um cara que conhece futebol, conhece a área de esportes e tá ligado às cores alvinegras, é um cara que tem família, enfim, pai de filhos, um cara que também, inclusive, faz parte, tão apaixonado pelas cores alvinegras, que uma das empresas dele é uma franquia do Sou Mais, num bairro de Fortaleza. Já sabe quem é que vai ser seu diretor de futebol? Se ganhar, já escolheu ou não? Seu diretor de futebol, não? Tem algumas pessoas já engatilhadas aí. Tem sim. Como você vê essa história de gerência de futebol? Será que tem um gerente de futebol? Então, o gerente de futebol tem que ser subordinado ao diretor de futebol. Pois é, e o diretor de futebol tem que ter alinhado ao seu presidente e junto com a comissão de conselheiros que vão ser indicados para essas duas frentes que eu havia falado anteriormente. Eu recebi aqui uma mensagem no grupo Canal do Vovô, o cara dizia o seguinte: será que trouxe um gerente de futebol do ABC de Natal? Certo. A gente organizou o ABC de Natal, está rebaixado para a Série B, para a Série C no próximo ano. Botou lá dentro do Ceará, o time também está degringolando. Edmilson, eu não penso assim, sabe? Eu não penso assim, até porque ele chegou depois da tempestade. Isso. Então eu acho que é muito fácil você indicar, esse foi o cara, e tem X, é o bode expiatório Y, sou totalmente contra. Nós vamos, como torcida, apoiar quem está lá no Ceará. Rapaz, é você? Então, meu amigo, vamos ajudar, que eu estou te ajudando aqui do teu lado, vamos junto. Até porque ninguém existe melhor do que ninguém, não. Existem pessoas diferentes e formas de pensar diferentes. Até porque nós estamos no peito exatamente por isso. Porque não existe melhor ou pessoa mais inteligente ou não. Existem pessoas diferentes, de formas de pensar diferentes. Nós temos sim, com o nosso novo diretor de futebol, dar apoio irrestrito ao Pastana para ele fazer um trabalho já direcionado e organizado pelo nosso diretor de futebol para a gente sair dessa. Tá certo, essa pergunta foi feita pelo Diego Ivens, de São Gerardo, através do programa aqui do Canal do Vovô, tá certo? O que podemos fazer é fazer uma plataforma web, muito simples. Hoje em dia, equipamentos digitais são baratos, são fáceis de manuseio. Nós temos vários torcedores que têm capacidade de, inclusive torcedores que são donos de provedores de internet, que podemos fazer uma parceria para fazer um link dedicado no clube, para fazer internet de alta velocidade. E a partir daí transmitir treinos que podem ser abertos, jogos da categoria de base, amistosos, enfim, todos essa gama. Custo quase insignificante. Não é um custo alto, é um custo barato, é só apenas parceiros. Parceiros, exatamente. Podemos, inclusive nesse espaço, podemos chamar vários segmentos da imprensa, fazendo programas já do Ceará dentro desse canal do Vovô. Inclusive com horários rotatórios para evitar, porque o teu horário é melhor do que o teu, enfim, fazer uma coisa chamando
toda a imprensa e falando, ó, quem quiser, quem achar, quem está alinhado ao que queremos, nós podemos fazer parte. Até porque temos pessoas muito boas na comunicação do clube, mas que não têm a autonomia ou a possibilidade de fazer isso, né? Enfim, é isso. Tudo bem. Bom, nosso tempo estourou. Estou muito satisfeito com a sua presença, fico muito feliz por tê-lo aqui. Desejo boa sorte, que amanhã ganhe o que for melhor para o Ceará. E a gente vai continuar aqui, independente de quem seja o presidente, a gente vai continuar apoiando, como esse canal do Vovô foi criado exatamente em defesa do Ceará. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, Pode é isso se mesmo. despedir, É isso mesmo, torcida alvinegra. Não deixemos nosso Ceará sozinho nessas horas mais difíceis. Independente de quem vence amanhã, quem tem que vencer é o Ceará. E o Ceará só vence se a torcida estiver ao seu lado. Se a torcida se acha órfão de não poder votar para presidente, que a gente possa no próximo ano, a reforma estatutária, passe para o conselho a real necessidade da torcida de votar, de fazer parte desse pleito. Enfim, nós não podemos abandonar nosso clube na hora mais difícil. Essa é a minha mensagem para a torcida alvinegra e espero que todos possam olhar as propostas da chapa Ceará Sempre Unido e que essas propostas sejam implementadas do clube, porque com certeza serão para o engrandecimento da grande instituição chamada Ceará Esporte Clube. Beleza, doutor Paulo César, obrigado, hein? Boa noite, agradecer ao doutor Paulo, foi muito boa essa participação dele aqui com a gente, o torcedor com certeza fica gratificado. Boa noite, boa sorte. Boa noite, torcedor. JP Quintela, obrigado pela participação, obrigado, doutor, muito prazer. Obrigado. Queria agradecer também a participação de Miguel Quintela, Kenderson do Açaí do Quendim, Leandro Santiago, Fabrício, Vanucci dos Atletas de Cristo, Vladson Serra Azul, Arnaldo Santos, JP Quintela, meu filho, João Pedro Quintela, e tá aí as duas partes, Robinson e hoje o nosso querido doutor Paulo, que Deus possa iluminar os conselheiros para fazer a melhor escolha para o Ceará Sporting Clube.